realmente encontrar a sua vocação, o seu chamado, a sua missão aqui nessa terra, não é algo facinho de um dia para o outro. Como também não é algo aquela coisa extremamente difícil. Eu vou trazer aqui alguns elementos que podem contribuir para você entender um pouco essa questão de vocação, de missão, de existência, o que estou fazendo aqui, qual é o significado, né? Esses temas assim, essas abordagens, essas incógnitas, elas tomam a vida do ser humano, porque tem aquelas pessoas que não possuíram nada ainda, mas a pessoa conseguiu encontrar na vida um significado, um sentido. Como também tem aquelas pessoas que têm tudo na vida e ainda não encontraram esse significado, não encontraram essa missão, essa vocação. Então aqui a gente já vê que entender a missão, entender a vocação, entender o chamado nessa terra, nesse tempo, nessa existência, não tem a ver com ter, tem a ver com o que está dentro, tem a ver com o que você com o que você porta. E discorrendo sobre isso, pensando sobre isso, eu quero trazer algo que na minha vida sempre foi muito importante. Eu me lembro que no ano de 99 eu fui fazer um encontro de jovens numa cidade do Rio de Janeiro, ali em Guapimirim, próximo de Guapimirim. O nome do encontro era Jesus Emoção para Valer, aqueles encontros de jovens, né? Eu era muito jovem. E eu me lembro que nesse momento que eu estava vivendo, os meus pais eles estavam vivendo um processo de separação. Então, esse fato, esse episódio do processo de separação dos meus pais, fez com que eu começasse a procurar o sentido para a vida. Porque eu não queria que aquilo acontecesse, mas aquilo estava acontecendo. Eu estava me vendo meio que perdido e eu precisava encontrar um significado para a minha vida. Além de ser muito jovem, eu estava começando a assumir uma responsabilidade na minha casa, como homem, né? Pelo menos não era nem uma responsabilidade que era exatamente minha. Mas eu acabei despertando para isso, tendo que assumir, por exemplo, a minha mãe e minhas duas irmãs dentro de casa sozinho, só eu como homem. E nesse encontro, a minha vida deu uma reviravolta assim, eu vi assim, caramba, tem possibilidade de eu me encontrar espiritualmente, tem possibilidade de eu me encontrar talvez junto com esses jovens aqui, me encontrar numa profissão, me encontrar numa vocação. E aí dali eu comecei a me engajar mais na vida daqueles jovens, os jovens se engajando na minha vida, e eu comecei a perceber que eu tinha a possibilidade de ajudá-los, e fui percebendo que eu tinha eu tenho até hoje isso, eu tenho essa facilidade de orientar as pessoas, de ajudar as pessoas, de trazer uma luz no fim do túnel que as pessoas estão vivendo. E eu fui despertando para isso, sabe? Comecei a estar mais com eles, a ir na casa deles, eles irem na minha casa, eu conhecer a família deles, eles conheceram meus familiares. E isso foi tão bom para mim que eu comecei a descentralizar. Eu comecei a sair de mim mesmo e parei de ficar naquele mundo da separação dos meus pais. Parei de ficar naquele mundo de angústia. Parei de ficar naquele sofrimento, naquela aflição, naquela emoção negativa. Quando eu parei de ficar nesse drama que eu estava vivendo, eu comecei a encontrar um sentido nos outros. E comecei a encontrar significado nos outros. Aí eu fui me encontrando, fui percebendo que me doar para as pessoas fazia sentido e eu estava me percebendo como um vocacionado a cuidar de pessoas, independente de onde quer que eu esteja. O que acontece muito com as pessoas? Elas criam rótulos, né? Se eu sou um professor, eu só me dou para os outros quando eu estou exercendo a minha vocação de professor. Para quem é um advogado, então quando eu estou exercendo a minha profissão, ali sim eu estou exercendo a minha vocação. Então ali só que eu faço tudo do bom e do melhor, do meu máximo. Fora isso eu relaxo.
Só que é um engano quando você se define ou deixa alguém te definir ou te resumir somente a partir daquilo que você faz. A sua vocação e a minha vocação, ela é muito ampla. Por exemplo, a minha vocação ao matrimônio. Eu hoje correspondo à vocação ao matrimônio. Mas, além disso, eu correspondo também a outras pessoas que eu atendo, a outras pessoas que eu cuido. Aqui dentro desse canal do YouTube, eu consigo exercer a minha vocação, onde eu consigo lidar com você e trazer insights e trazer uma luz do fim do túnel, como eu levava para aqueles jovens lá que eram meus amigos da minha idade. E ainda isso hoje acontece. Então a gente começa a perceber que a vocação da pessoa, ela não é uma vocação que se reduz. O chamado de alguém, o chamado de um homem, o chamado de uma mulher, não se define somente aquilo que ele faz, ou se define somente a uma profissão, ou se define somente a um chamado específico, que seja um matrimônio, que seja uma vida entregue num mosteiro, que seja uma vida entregue numa missão, ou que seja uma vida entregue numa profissão. Todas as coisas que acontecem fora de você, elas dizem de um chamado, dizem de uma vocação. Quando você entende que tudo isso parte de você e você procura ter uma vida interior cada vez mais saudável, pensamentos cada vez mais saudáveis, sentimentos cada vez mais saudáveis, leituras, você se aprofunda nas coisas e você, quando vai se aprofundando em leitura, em coisas, em reflexões, você se aprofunda em você mesmo, você começa a expor para o mundo aquilo que você tem de melhor. E aí tudo o que você faz reflete aquilo que você é e você consegue encontrar a sua missão, você consegue encontrar a sua vocação. Se você sai de um trabalho, você está percebendo que você está percorrendo um caminho talvez para até chegar à sua casa, e nesse caminho você encontra com pessoas, e nesse caminho você tem oportunidade. Eu não estou dizendo que você tem que ser um bobo alegre, estar de cara aberta a todo mundo, né? Por mais que eu goste de ser assim, eu gosto de ser agradável com as pessoas, mas você tem uma oportunidade, às vezes são oportunidades únicas ali, que você às vezes está num ponto de ônibus, ou então você está num sinal de trânsito, ou você está vivendo uma realidade. Por exemplo, há poucos dias eu fui ao supermercado aqui na minha cidade e eu encontrei com uma pessoa que eu não conhecia. Aquela pessoa, nós começamos a trocar ideia ali, coisas simples, e ali eu pude servir aquela pessoa. Ah, ó, eu vi isso aqui, aqui, tá vendo isso aqui? Ó, falamos de uma maçã, se eu não me engano foi de maçã. Eu falei o preço que ali o outro tipo de maçã é mais barato. Isso são coisas grandiosas? Não, são coisas simples. Mas ali eu pude dar significado àquilo que eu estava vivendo. Ali eu pude expandir a minha existência, expandir o meu ser, que vai além de uma ação profissional, que vai além de uma ação da minha vocação específica, que é o matrimônio. Eu não estava com a minha esposa, eu não estava com meus filhos. Eu estava ali comprando, sim, mantimentos para minha casa, mas eu cruzei com outra pessoa. Eu cruzei com outra pessoa. E cruzando com essa outra pessoa, eu pude ali dar o meu melhor. Que seja uma coisa simples, mas eu me preocupei. Outro episódio que às vezes eu fico assim, gente, como que poucas coisas trazem significado para a sua vida e para a vida das pessoas. Essa semana os meus filhos estavam com um pouquinho de congestionamento, eu também estou um pouco congestionado. Eu saí para comprar um remédio para o meu filho. Cara, eu cheguei na farmácia e eu pedi o remédio na bancada, fui pro caixa para pagar. Quando eu cheguei no caixa para pagar, o cara me perguntou assim, você deseja uma sacola? Aí eu falei assim, quero sim, por favor. Só isso. Só que eu penso que todas as pessoas que eu encontro, eu tenho oportunidade de ser educado. Eu tô falando algo demais aqui? Ser educado. Estou falando algo extraordinário aqui, ser educado, tratar os outros com educação? Não, não estou falando nada de extraordinário. Eu acho que isso a gente aprende no berço. Obviamente que muitas pessoas foram perdendo isso. Hoje as pessoas não agradecem mais, as pessoas não dão mais bom dia, não dão mais boa tarde, não dão mais boa noite. O básico está deixando de ser feito. E eu dizia isso para esse rapaz. Ele chegou e falou assim, você é muito educado. Eu falei, mas por que você está falando isso? Não, porque o seu jeito de falar, o seu jeito de tratar, se agradeceu porque eu te ofereci uma sacola. Eu falei, realmente, hoje isso está escasso. É uma coisa básica, mas está escasso.
E aí eu fui discorrendo com aquele rapaz e ele tinha um pensamento meio que parecido com o meu. E eu fiquei contente e falei para ele, a gente não pode deixar de acreditar nos nossos valores, nos nossos princípios e na execução de cada um deles. Mesmo que as pessoas não façam, a gente precisa fazer. Ali eu cruzei com uma outra pessoa. Então, tem se eu não me engano, Madre Teresa de Calcutá fala assim, o encontro de duas pessoas não são só duas pessoas, é o encontro de duas almas. Então, eu falei para aquele rapaz, eu estou me encontrando, o meu ser está encontrando com o seu. Então, quando o meu ser encontra com o seu, eu preciso dar o meu melhor, porque daqui a pouco eu posso sair daqui e eu não sei quando eu vou te encontrar ou se eu vou te encontrar mais. Isso para mim traz significado, isso para mim traz vocação, isso para mim traz missão, isso para mim faz sentido, isso para mim traz sentido para a vida, isso para mim traz sentido para a minha existência. A vida, ela é interpessoal. Por mais que exista a minha exclusividade, por mais que exista a minha individualidade, eu cruzo com pessoas todos os dias. Você cruza com pessoas todos os dias. E as oportunidades que você tem de dar o seu melhor com essas pessoas, eu não estou falando de você abraçar o mundo, estou falando de que eu tenho que abraçar o mundo, mas às vezes uma pessoa é o mundo na sua frente. Você é o mundo na frente de outra pessoa. E esses mundos se encontrando de uma maneira significativa faz com que a vocação, a pessoa se encontre numa vocação. A maior vocação que nós temos é a vida. A maior vocação que nós temos é a existência. A maior vocação que nós temos é estarmos respirando. E quando a gente vai deixando de perceber essas coisas, porque ainda estamos centralizados numa dor de um familiar, ou na dor de uma separação, uma dor de uma perda de um filho, ou uma dor de não ter tido oportunidade na vida, ou uma dor, uma aflição. Às vezes as pessoas vivem aflitas porque não encontraram o amor da sua vida, ou não encontraram talvez o trabalho que esperam, e por isso a vida não tem sentido. Eu não encontrei com amor. Eu noivei e não deu certo. Então por isso a minha vida não tem mais sentido. Eu estava trabalhando e fui mandado embora. Eu sonhei com o meu casamento, me casei, mas deu errado. Calma aí. Se você centralizar a sua vida somente nos dramas, nas aflições, nos sofrimentos, você não vai transcender, você não vai conseguir encontrar o sentido maior da tua vida, porque você está centrado ou centrada no núcleo da dor. E o núcleo da dor faz você sentir um aumento dessa dor. E quem sente dor nunca vai conseguir, ou melhor, quem sente dor sem sentido, quem sente dor sem descentralizar, ou seja, eu sinto a dor, mas eu percebo que tem gente que está sentindo muito mais dores do que eu. Né? Tem gente que está do lado de fora sentindo muito mais dores do que eu. Então, calma aí, será que é na minha dor que eu devo ficar centrado? Ou eu devo continuar sentindo a minha dor, mas de repente olhar para alguém que está sentindo mais dor do que eu? Eu não acredito que nem eu nem você tenhamos que negligenciar os nossos dramas. Mas calma aí, será que parada aí, vai ter resolução? Será que parado aí ou parada aí, você vai conseguir encontrar um sentido maior, um significado maior? Sabe, existe uma frase que há poucos dias eu ouvi de um professor e ele dizia assim, o homem se torna o que é por força da causa que abraça como sua. O homem se torna o que é pela força da causa que abraça como sua. A sua dor, se você abraçar a sua dor e ficar só na sua dor, se vitimando, paralisado aí, ou paralisada, você vai entender que isso é seu e você tem que ficar paralisado nisso. Agora, se você começa a visitar um asilo, se você começa a parar no seu dia a dia para olhar para alguém que está passando por você, se você para contemplar pelo menos um pouco mais a natureza, se você para pelo menos um pouco mais para se olhar, para olhar os pormenores da tua vida, para ver que tem coisas boas acontecendo, que você está com saúde ainda,
para ver que você tem a possibilidade de todos os dias se alimentar, de talvez fazer uma atividade física, de sair do seu mundo, dessa dor, e olhar para fora, até para que você veja a possibilidade de trabalhar o seu drama, possibilidade de trabalhar a sua aflição. Se você ficar parado ou parada somente nessa condição, a dor ela só vai aumentar. Quando eu estava saindo dessa condição de perceber que a separação dos meus pais era um drama, e eu comecei a vir para fora, a ir ao encontro das pessoas, o negócio mudou completamente. Foi uma coisa simples? Foi. Eu não estou aqui negligenciando a sua dor, nem dizendo que a minha dor é maior do que a sua, nem que a sua era maior que a minha. Só que dor não tem como medir, eu não tenho como medir a sua dor, você não tem como medir a minha dor. É impossível saber a dor que o outro está sentindo. Porque a minha dor para você é subjetiva, mas para mim é objetiva. A sua dor para mim é subjetiva, mas para você é objetiva. Então, a função objetiva da dor, ela é sua, e só você sabe mensurar. Agora, o sair dessa condição, é preciso você não olhar para a sua dor, não ficar parado na sua dor, mas olhar para a dor dos outros, ou olhar para a necessidade dos outros. Não esquecendo da sua, não deixando de tratar a sua, não deixando de olhar para a sua. Mas preste atenção, por exemplo, lá no seu trabalho. Preste atenção na sua ação profissional. E começa a atender as pessoas olhando no olho, perguntando o nome, elogiando, falando, percebendo coisas simples nas pessoas que você convive. E você vai começar a extrair um sorriso das pessoas. Você vai começar a perceber que você tem utilidade, você é útil na vida. Ser útil para alguém, ser útil para alguma pessoa. A vocação, ela não se encontra em ser útil para milhares de pessoas. Eu tenho essa máxima comigo. Quando eu estou diante de milhares de pessoas, eu estou falando com cada uma delas. Aqui, você me vê, você me ouve. Eu estou falando com você. Quantas pessoas vão ver esse vídeo? Não sei. Eu estou me dirigindo a uma pessoa que é você. Eu estou me dirigindo a uma pessoa que é o seu específico. Não sei se você está vendo no computador, não sei se você está vendo no celular, não sei onde você está vendo. Mas eu estou falando com você. Você, para mim, é a pessoa mais importante aqui. Por isso eu estou trazendo esse tema como uma vocação, para que você também entenda que o seu específico, que a sua individualidade, que a sua vocação, que a sua missão, ela vai se encontrar com outra pessoa, não outras pessoas. Por mais que às vezes você fale para a multidão, você fala para a multidão, mas fala com uma pessoa em específico. Então começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, começa a olhar para as pessoas que você convive, começa a olhar para a realidade que você vive hoje, ou para a sua ação profissional, ou para a sua vocação existencial, e trate as pessoas não paralisado em você. Mas começa a olhar a necessidade do outro. Às vezes você vai parar para ouvir. Eu costumo dizer que, às vezes, quando você para para ouvir alguém, você já está exercendo sua vocação. Quando você dá um incentivo para alguém, que você tira a pessoa daquele marasmo, daquele drama, daquela dor, ou pelo menos a pessoa faz um movimentozinho, já conseguiu uma transformação, caraca, bingo, você já conseguiu exercer a sua vocação. Isso vai ser todos os dias? Não sei, pode ser que tenha dias que você não esteja bem, e você vai precisar de alguém. E no dia que você não estiver bem, você pode chegar a pessoa e falar assim, pô, hoje eu não estou bem, cara, fica comigo, troca uma ideia comigo. Hoje eu não estou bem. E isso é um ato de humildade. Até nisso você vai se encontrar. Por quê? Porque você vai sair de você mesmo, de você mesma, e vai dar o seu coração para alguém de confiança, tá? Dentre 1000 amigos, escolha um. Né? Para dizer o quê? Não tenha muitos amigos, tenha poucos. Aqueles que você, quando estiver num drama, numa aflição, lembrando, fazendo memória dessas coisas ruins, você possa depositar o seu coração e não ser uma pessoa, não que alguém vai te julgar, vai te depreciar, alguém que vai amassar mais você ainda. Mas
Aquelas pessoas que você pode confiar, aquelas pessoas que você pode trocar uma ideia e falar assim, pô, caramba, eu tô sentindo isso hoje, tô passando por isso hoje. Você pode estar aqui comigo? Não tô tão legal. E nisso você vai crescendo, cara. Na moral, isso é transformador. É transformador. Eu trago isso porque faz sentido pra minha vida. Eu trago isso porque eu quero ver você assumindo com responsabilidade a sua vida. Eu quero ver você como eu, encontrando a sua vocação, encontrando a sua missão. Hoje eu posso dizer para você que eu vivo isso, que eu consigo me descentralizar, eu consigo olhar para as pessoas. Tem pessoas que eu atendo cobrando, tem pessoas que eu não atendo cobrando, tem realidades que, por exemplo, isso aqui, esse vídeo que eu estou fazendo, eu não estou cobrando nada, né? Mas para mim faz sentido. Para mim faz sentido. Um dia eu posso sim trazer aqui, né, um produto, alguma coisa, mas para que você esteja mais perto de mim, mais junto comigo, para te ouvir mais, para estar mais perto de você. Mas não somente como uma forma de ficar, eu quero ganhar dinheiro. Pô, cara, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, o trabalho também é uma missão. Ao invés de eu pensar no trabalho somente no dinheiro, se eu começo a pensar nas pessoas, na tua família, por exemplo, porque se eu faço bem a você aqui, você vai fazer bem à sua família, você vai fazer bem no seu trabalho, você vai fazer bem nos seus estudos, você vai fazer bem com seus amigos. As pessoas que estão ao seu redor, elas serão alcançadas por esses raios do bem que vai acontecer com você. Então, quando eu ajudo você, eu não ajudo só você, eu ajudo em raios, né? E esse ajudar em raios faz com que a sociedade seja um pouco melhor. O mundo vai melhorar de um dia para o outro? Não. Eu vou melhorar todas as pessoas no tempo que eu estou em vida? Não vou melhorar todas as pessoas no tempo que eu estou em vida. Mas eu sei que melhorando uma pessoa, já consigo melhorar pelo menos aí mais umas 3 ou 4. Dentro dessas 3, 4, e assim o ciclo só vai aumentando. Não sei se eu me fiz entender, não sei se alcançou seu coração. Está fazendo bem a você? Se sim, quiser seguir, né, se inscrever no canal, se inscreva. Se sim, quiser deixar seu comentário, deixe aqui. Não se sinta pressionado por nada, mas que aquilo que tocou o seu coração, que você compartilhe aqui, ou pelo menos compartilhe com alguém, para que você consiga encontrar sentido no seu chamado, na sua vocação, na sua existência. Grande abraço a você, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.